Vamos a mais uma pauta, falando agora sobre uma das muitas mudanças na Lei de Estrangeiros e Migrações em Portugal, a Lei 23 de 2007, mudanças que foram aprovadas ontem. Na semana passada, nós falávamos aqui sobre a aprovação da urgência das propostas de lei que buscam alterar a Lei da Nacionalidade e a Lei de Estrangeiros e Migrações, e falávamos que a votação da Lei de Nacionalidade ficou para setembro, e eis então que está aprovado o pacote de mudanças na Lei de Migrações. Lei de Nacionalidade, setembro. Lei de Migrações, aprovada no parlamento, e o decreto já foi para o presidente. Então, se você não acompanhou isso aqui no canal, te convido a assistir este primeiro vídeo, aqui que fala então desta aprovação da urgência. E também na semana passada eu comentava aqui no canal que há 3 projetos de lei no parlamento português que buscam alterar o CPTA, o Código de Processo nos Tribunais Administrativos. E um destes projetos, especificamente, busca alterar o CPTA lá no rito da ação de intimação. A ação de intimação prevista lá no artigo 109 do CPTA, que ficou famosa aí nos últimos anos em Portugal como sendo o meio processual correto para combater os problemas dos atrasos e omissões da AIMA e do IRN. E nesse vídeo, então, que eu convido você a assistir também para compreender toda a questão, ao final do vídeo eu falava que, embora estes projetos de lei tenham por objetivo melhorar, simplificar estes processos de intimação, a verdade é que o fato de ter sido levantado este assunto no parlamento, isso poderia chamar a atenção de outros grupos parlamentares, dando origem a propostas de alteração no sentido de restringir o uso desta ação. E eu dizia isso principalmente porque o parecer da comissão, neste projeto de lei que busca alterar a ação de intimação numa perspectiva positiva, que é o projeto 45, ele foi distribuído aqui à deputada Idalina Durães, do Chega. E as minhas previsões se concretizaram porque, no apagar das luzes desse processo legislativo urgente, veloz, apressado, acabou sendo apresentado de última hora, então na véspera da votação, no dia 15 de julho mesmo, um texto de substituição que introduz uma mudança na Lei de Estrangeiros que diz respeito à ação de intimação prevista lá no CPTA. É isso mesmo que você ouviu, você não está confuso aí, e também não é fake news. A proposta de lei número 3 do governo, alteradora da Lei de Estrangeiros e Migrações, passou a contar de última hora com uma mudança que altera o CPTA, mas que não está no CPTA. É uma mudança que busca restringir o acesso à ação de intimação. Mudança que foi aprovada, então, no dia 16 de julho, ontem, junto com as demais mudanças, e que segue agora para a caneta do professor Marcelo para a sanção presidencial, ou quem sabe o veto, ou quem sabe a remessa ao Tribunal Constitucional. Então, para você que é ansioso e que quer já abandonar o vídeo sem compreender toda a questão, já fica aí na tela. O artigo 87b poderá fazer parte da Lei de Estrangeiros e Migrações, afetando o rito lá do CPTA. Vamos entender melhor o que diz então esse dispositivo, que pode nascer a qualquer momento, e vamos avaliar se ele realmente terá essa capacidade toda de mudar a dinâmica processual da ação de intimação quando esta ação é proposta contra a AIMA. Esta pauta foi sugerida por Ace Ventura. Obrigado a você que enviou essa pauta e a todos que enviam sugestões lá no link que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você quer se manter atualizado, você já sabe, né? Inscreva-se aí no canal e deixe o seu like. Deixe o like. Aproveite esse intervalo na matéria aqui para deixar o like. Prometo que você vai ser recompensado. Então, o processo legislativo está consumado, já virou notícia, já se fala só nisso, internet adentro. O decreto da Assembleia da República número 6 já está disponível no site do Parlamento, aqui está, e já foi enviado então para o presidente de Portugal, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que vai decidir o que fazer com este texto. E aqui você tem o texto original das propostas e você tem ao lado aqui, compare,
o decreto final. Veja que não existia esta proposição de mexer na ação de intimação, ela passou a existir no dia 15, foi aprovada de uma forma realmente muito veloz, né? Uma iniciativa legislativa que se transforma em decreto da Assembleia da República em um prazo inferior a 24 horas. Nesse vídeo, então, nós vamos falar só sobre a mudança na ação de intimação. Já adiantei aqui o assunto para os apressados, então eu vou aproveitar aqui para dizer mais algumas coisas. Veja, como não vamos tratar aqui das mudanças da imigração, vou falar de algo geral sobre esta aprovação, né? Porque a mudança que nós vamos tratar é uma dentre tantas e tantas. Então, num contexto geral, se você observar todas as mudanças, em especial no ponto relativo ao reagrupamento familiar, o fato é, não há como negar, é só um fato, é só um fato. Portugal agora passa a ser um país menos atrativo para aquele perfil de imigrante interessante para a economia, porque ele faz as coisas corretamente, mas o direito ao reagrupamento é tratado em cada um dos países da União Europeia de acordo com a diretiva do reagrupamento, mas cada país tem lá as suas regras. E Portugal agora vai ter uma das legislações mais restritivas, menos convidativas para aquele imigrante que quer fazer parte da economia e quer trazer a sua família, ou quer poder ter os seus familiares próximos de si, né? Ou seja, todo aquele mercado envolvendo assessoria, né? Ou questões também próprias da advocacia de imigrações para Portugal, isto provavelmente vai passar aí por um momento de mudança, né? Estamos falando aqui de mercado, é isso mesmo, mas isso deve passar por um momento de mudança, então, porque outros países vão acabar absorvendo essa demanda que sempre existiu. É bom dizer, é bom lembrar, né? E com essa mudança, então, há mais restrição na emissão de uma autorização de residência, mas não há uma medida concreta tão radical, tão visível assim, para fazer com que a AIMA, o ente do Estado responsável por tratar destes processos, cumpra os seus prazos, ou seja, vão restringir as hipóteses, os casos, né, que podem chegar à AIMA, mas o caos administrativo tende a continuar. Não se viu ainda algo muito concreto relativamente a isso, que certamente vai afugentar aí aquele perfil de imigrante que transforma a economia do país, o imigrante desejado, né, por tantos e tantos países. Veja a Itália aí, né, que acabou de publicar aí o seu decreto de fluxos, buscando atrair trabalhadores estrangeiros, né? E aqui uma estatística do Banco Mundial, que é uma estatística mais abrangente, apontando 2.289.000 portugueses vivendo sob outras economias em 2017, 2.016.000 em 2020, ou seja, medidas para restringir a chegada de pessoas economicamente ativas e ausência de medidas para tratar a questão dos atrasos, da ausência até de uma tecnologia mais avançada ali no trato dos processos junto à AIMA, e também sem uma medida que atraia os portugueses economicamente ativos de volta ao país. E o segundo ponto aqui, também o segundo comentário, é importante dizer que as eleições recentes de Portugal demonstraram de forma muito clara que mudanças na imigração não são exatamente ideias de políticos, nem tudo é exatamente populismo. A Aliança Democrática e o Chega foram eleitos para isso. Uma maioria muito expressiva, quer esse tipo de legislação. Então, porque o povo português, na sua maioria, quer isso, se você fizer uma crítica às mudanças, ela vai ser uma crítica de natureza política. E o pessoal que frequenta aqui o canal, quero agradecer até a presença dos portugueses, meus amigos aí que frequentam o canal, eles vivem dizendo aqui nos comentários que a gente não devia se meter aí, né? A gente devia dar palpite na legislação alheia. Mas, se você quiser, então, uma crítica de cunho mais jurídico, eu vou te recordar, e até foi objeto de vídeo aqui no canal, você lembra? Que o primeiro anúncio feito após as eleições pela Iniciativa Liberal, pelo Chega e depois também pelo PSD, no day after das eleições,
era, você lembra, a realização de uma revisão constitucional. E esta revisão constitucional continua aí em stand-by. Então, a verdade é que somente pelo direito europeu seria possível fazer uma censura jurídica a essas mudanças, porque se algo for apontado como inconstitucional, o governo já sinalizou que está disposto a mudar a Constituição. E você sabe, falamos naquele vídeo também, que o governo agora tem a maioria para mudar o que quiser na Constituição. Dito isto, então, feitos esses dois comentários para vocês que acompanham o vídeo por completo, vamos à mudança aqui na ação de intimação. Então, a ação de intimação é aquele meio processual mais rápido. O CPTA tem uma ação comum, um rito processual comum e ritos processuais especiais. E o artigo 109 do CPTA, ele vai trazer a base da ação de intimação. Esta ação, então, faz parte aqui do catálogo de processos de formas processuais do CPTA português. E o que nós temos aqui realmente é uma iniciativa que demonstra que aqueles deputados que falavam lá na semana passada, criticavam o atropelo desse processo legislativo, eles tinham certa razão. Mesmo que você não concorde, que você não faça parte do mesmo lado ideológico, você precisa compreender que houve aqui, eu diria, não uma falha legislativa, mas houve aqui uma pequena incorreção, algo que merece ser destacado e que pode gerar problemas depois aí, seja no momento da sanção presidencial agora, seja depois com a aplicação da lei. Porque o que acontece? Nós temos lá um código, nós temos o CPTA. O CPTA tem processos legislativos em tramitação que buscam alterá-lo. Então, a lógica, a técnica legislativa mais apurada, se não houvesse essa pressa, se não houvesse estas pequenas violações do espírito do rito do processo legislativo, o caminho normal teria sido, então, o PSD, que é o apresentador aqui desta alteração, o PSD deveria ter apresentado uma proposta de lei, um projeto de lei para inserir um artigo para alterar o CPTA, fazendo a alteração no rito processual dentro do código que trata daquele rito processual. Porque aqui o que se está fazendo, então, de certo modo, é uma bagunça legislativa. O legislador agora, dentro de uma lei de imigrações, vai fazer uma mudança no código processual, o rito processual, para alterá-lo, para mudar regras de um rito processual. A boa técnica legislativa, o correto, o normal, né, o regular das coisas, do espírito do processo legislativo, é você propor, então, uma alteração ao código, para não tratar de questões diversas e leis esparsas. Tecnicamente falando, é admissível? Bom, por si só, o fato de você alterar um rito processual de um código através de uma lei que não diz respeito àquele código, uma lei de outra matéria, isso por si só até pode passar. Então, no cerne da questão, no que efetivamente diz aqui o dispositivo, eu vou à leitura aqui com vocês. Então, acompanhe. Pela proposta, se aprovada, a Lei 23 de 2007 vai contar com um outro artigo aqui. Temos o 87, 87A, e teríamos aqui, ou teremos, o 87B. E o que diria, então, este 87B apresentado de última hora? Veja, no âmbito do presente capítulo, as ações judiciais relativas às decisões ou omissões da AIMA revestem a forma de ação administrativa, nos termos do 37 do CPTA, sem prejuízo do recurso à tutela cautelar, nos termos gerais. O que está dizendo aqui? Está dizendo o que já é, o que já temos, porque, sim, via de regra, numa situação normal de temperatura e pressão, sim, as ações para combater decisões ou omissões da AIMA seguem o rito da ação comum, da ação administrativa comum. Né? Ok. Só é admissível o recurso à intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias quando, para além dos pressupostos referidos no artigo 109, número 1 do CPTA, então calma lá, calma. Então, o dispositivo parece que vai criar um novo pressuposto. Né? Nós temos lá o 109, os pressupostos aqui dizem respeito à urgência, à necessidade de uma decisão de mérito rápida. Né? Esse é o espírito aqui do 109. Mas ele continua aqui, então, vai criar um pressuposto novo. Né? Qual seria esse pressuposto, então? A atuação ou omissão da AIMA comprometa de
modo comprovadamente grave, direto e irreversível, o exercício em tempo útil de direitos, liberdades e garantias pessoais, cuja tutela não possa ser eficazmente assegurada através dos meios cautelares disponíveis. Espera aí, mas pelo começo do artigo ali, do dispositivo, melhor dizendo, do número 2, do 87B, eu achei que eles iam criar um novo pressuposto. Eu vou agora aqui até o 109 e vamos ler, então. Vocês sabem que o canal aqui vai a fundo, né? Então, leia. A intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias pode ser requerida quando a célere emissão de uma decisão de mérito impõe à administração uma conduta positiva que se revela indispensável para assegurar o exercício em tempo útil de um direito de liberdade ou garantia, por não ser possível ou suficiente, nas circunstâncias do caso, o decretamento de uma providência cautelar. Ou seja, meus caros amigos, o legislador aqui nada mais fez do que transpor o texto da lei para situações da AIMA, tá? O que ele queria realmente dizer o que ele realmente gostaria de colocar aqui, vamos ver se ele colocou aqui no número 3, parem de condenar a AIMA a cumprir os prazos lá, porque a gente não está dando conta. Parem com isso, por favor. Mas o que consta aqui não é isso. O que consta é apenas uma reprodução. Bom, olha, ações contra a AIMA, contra decisões e omissões da AIMA, seguem o rito da ação administrativa comum. Ok, sempre foi assim. Só vai haver aqui, né? Só é admissível a ação quando a atuação ou omissão da AIMA comprometer o comportamento grave, direto e irreversível. Sim, também, já é isso. O STA já decidiu que essa legitimação é própria para isso. Vamos ver se no número 3, então, eles de algum modo vão conseguir atropelar o acórdão uniformizador do STA. Número 3, na decisão a adotar no processo de intimação, em caso de ausência atempada de atuação da AIMA, ponto e vírgula, vamos respirar aqui, olha, então, o juiz, ao julgar a ação de intimação, se ele observar que a AIMA perdeu o prazo, vamos continuar, o juiz deve ponderar, se requerido então pela AIMA e pela parte autora, é isso? O número de procedimentos administrativos que correm junto daquela entidade em face de eventuais pressões anormais e pedidos e solicitações, os meios humanos, administrativos e financeiros disponíveis, que blá, 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 é isso. O que está dizendo aqui? Juiz do Tribunal Administrativo. Quando antes chegar aí uma ação contra a AIMA, por favor, leve em conta que nós não temos pessoal, nós não temos nem mais como apresentar as respostas nos processos. Nós não conseguimos responder os processos de forma atempada, como no prazo. Então, nestes casos, por favor, juiz, leve em conta que nós não temos estrutura suficiente para tratar de tantos pedidos. É isso que está dito aí. E aí, nas situações previstas no número 2, então, quando houver o recurso à ação de intimação, aplica-se lá o 109 e 111 de forma adaptada. Também não há muita clareza nisso. Adaptar o que aqui, né? O rito é curto, ele vai de 109 aqui até o 111 apenas. Então, veja, essa tentativa de, por meio da lei, por meio da aplicação de uma nova lei, alterar um critério do julgador, um critério de interpretação dos fatos processuais, eu até tenho lá minhas dúvidas se o professor Marcelo, aí, no momento que ele estiver com a caneta dele preparada para sancionar ali, ele vai pensar, bem, mas e a independência dos tribunais e o livre convencimento motivado? O juiz agora tem que levar em consideração que a entidade está com muitos pedidos e não tem meios humanos, administrativos e financeiros disponíveis. E, além disso, ele vai ter que aceitar a aplicação desta norma no contexto de uma lei de estrangeiros e imigrações, quando a lei especial, o critério de aplicação da lei especial, que é o CPTA, continua lá firme e forte com os seus requisitos presentes lá no 109. Então, muito sinceramente falando aqui, eu até digo aos colegas aí, amigos de Portugal que assistem os vídeos aqui do canal, eu sou do time que respeita absolutamente a vontade do povo português. Existe um princípio chamado autodeterminação dos povos, né? E eu sou um partidário dessa ideia. O povo português elegeu políticos para promover essas alterações. Mas realmente, meus caros, nós temos que admitir aqui, essa ideia de você atropelar o processo legislativo e deixar de lado
os debates, as discussões, passar muito rápido por isso, acaba gerando certos monstrengos aí, e este aqui é um monstrengo. Me desculpe lá o pessoal do PSD, eu faço aqui os comentários com a maior boa vontade, aí, com a maior abertura, né, de mente, e tenho até um grande apreço aí pela atividade parlamentar do PSD, mas, meus caros, por favor, né, o que é esse número 3 aqui do 87P? Eu não sei, olha, se o professor Marcelo eles estiveram num bom dia, assim, num dia de grande inspiração constitucional, ele vai puxar a orelha do pessoal aí, viu? Porque, por favor, criar um critério aqui de interpretação com base na falta de estrutura financeira do réu, isso aqui viola tanta coisa que não dá nem para começar a comentar. Então é isso, meus caros. Provavelmente nós teremos aí nos próximos dias a sanção ou não, né, do presidente. E vamos ver que fim vai levar este novo artigo 87B da Lei de Estrangeiros e Migrações, que mete o bedelho lá, se intromete lá no CPTA, em mais uma tentativa do governo de tentar frear, né, esse volume de trabalho que é gerado por conta dos processos administrativos de imigração.